Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talk se inicia com sucesso, graças a Deus. Eu sou o Khalil, um dos hosts aqui do podcast, e antes da gente bater esse mega papo, a gente tá aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então tá aparecendo na sua tela aí uma chave Pix para você fazer a sua doação. Tem também do ladinho direito ali um QR Code. Então pega seu celular, escaneia esse QR Code. Lá ele já vai abrir direto o site do hospital com a parte de doações. Cara, você vai conseguir fazer doação por cartão de débito, cartão de crédito, Pix. E como a gente é um podcast moderno, a gente também aceita Bitcoin como forma de doação. Então, cara, não tem desculpa para doar. E isso aí é muito difícil, QR Code, não tem problema. Desce um pouquinho o vídeo, na descrição tem o link. Também já vai direto pro site do hospital. E lá, clicando no link, também tem todas as informações possíveis aí para você fazer doação, tá bom? E tô sem grana, pelo amor de Deus. Cara, compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, manda para um maior número de pessoas e nos ajude aí a compartilhar. Lembrando que o hospital está com uma campanha de hashtag 33 anos, ele está completando 33 anos agora. Então, se você puder doar R$33 para ajudar o hospital, vai ser de uma grande valia, tá bom? Então, nos ajude aí nessa parte. Isso, curte, compartilha. Curte, compartilha, esse papo tá sensacional. Exato, o importante é ajudar. Lembrando também, o hospital precisa de voluntários. Boa. Se você não tá com grana, mas tá com tempo, então também eles estão aceitando doações de voluntários. Então seu tempo é o mais precioso que dinheiro, né, Tarek? Exatamente. Então faz também aí, você consegue ajudar de inúmeras formas possíveis aí. O importante é ajudar. E também, recadinho, queria agradecer a Road. Hoje a gente não tira dinheiro de doação para pagar o estúdio, é um estúdio alugado. A gente tem um patrocínio, que é a Road Brasil. Então, a Road, ela ajuda empresas com inadimplência, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Os caras são feras demais, mandam muito bem. Então, pode conversar com eles, dar um oi lá pra galera do comercial, que eles são feras demais. Se tiver qualquer problema de inadimplência, pessoa física ou jurídica, fala com eles, que eles são sensacionais, né? Exatamente. Você tá bem, Tarek? Eu tô bem. Agora, lembrando que esse a gente tá dividindo câmera. Estamos dividindo câmeras, você viu? Coisa boa, né? Unidos. Exatamente. Olha, a gente vai chamar uma mulher incrível, com uma história sensacional. Eu já bati alguns papos com ela. Cara, ela tem uma história muito fantástica, uma superação incrível, assim. E tô muito empolgado de conversar com ela. Nossa, eu tô, assim, você já falou tanto que eu tô muito mega empolgado pra falar com ela. Você tá bem, Sandra? Tudo bom? Tá tudo bem. Seja muito bem-vinda, Sandra. Super obrigada pelo convite. Yes. E essa oportunidade aí de compartilhar com vocês essas histórias todas. Yes. Você hoje, fundadora e CEO / presidente da Abrapava, né? Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos. Forte, já começamos? Já começamos. Como aconteceu isso? Como que você fundou essa associação? O que aconteceu? Por quê? Conta um pouquinho pra gente. Então, a Abrapava, ela foi fundada após o acidente TAM 402, que saiu, né, de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro. Isso foi em 31 de outubro de 1996. Então, ano que vem, faremos 30 anos do acidente. Uhum. E foi muito louco, né? Porque eu morava bastante próximo do aeroporto. Meu marido era médico cardiologista e ele ia para o Rio de Janeiro para dar uma aula num congresso de cardiologia. Mas, até por ser próximo, saí de casa, deixei ele no aeroporto, selinho. Quando que você vai imaginar que a última vez, né, que você vai ver aquela pessoa, me despedir dele, porque ele voltava no final do dia. Era um dia de trabalho. Normal. Enfim. E em função, inclusive, do trabalho dele, ele viajava absurdamente. Ele era gerente médico no laboratório farmacêutico alemão e ele viajava pelo mundo. Ele era do congresso, ele era da Sociedade de Cardiologia Europeia, da Americana, fora os congressos. Tanto que todo mundo brincava que meu marido era um freelancer de marido. De vez em quando ele estava em casa. Era uma coisa meio assim. Então ele era tão habituado que ele já saía quase na hora de... Eu deixava ele lá, ele embarcava, ainda mais ponte aérea. Só que foi muito louco, né? Porque eu deixei o meu marido no aeroporto e em meia hora eu já tinha a notícia do acidente, que ele tinha morrido. No acidente. Então, para mim, meus filhos estavam com 4 e 7 anos.
Então, para mim, foi um absurdo, né? Quer dizer, até você assimilar a notícia, né? É muito... Mas eu tava com ele agora, né? Quer dizer, essas coisas pra gente... Você sempre acha que tem o amanhã, e às vezes não tem amanhã, né? É uma coisa de um impacto, assim. Então, esse acidente foi um acidente de grande repercussão. Naquela época, você estava com o Transbrasil, todo mundo fechando as portas ali, né? Então, você tinha a TAM decolando absurdamente. Inclusive, ela tinha ganhado o prêmio recente ali de empresa do ano. E era a TAM, né? E o acidente aconteceu e pronto, trouxe uma repercussão absurda da forma que foi, porque da decolagem ao acidente foram 24 segundos. Quer dizer, foi absurdamente rápido e caiu numa rua residencial, né? Ali no bairro, né? Então foram 90 e explodiu, porque tinha muito combustível, né? Enfim. E ele tinha o problema do reverso, que estava ciclando, o reverso abria e fechava, abria. Quando o reverso abriu pela terceira vez, ficou aberto. Então você tinha uma turbina acelerando e a outra queria... Com o reverso ligado. Freando. Por isso que o avião virou e caiu virado, né? Então tivemos, né, 96 vítimas do voo, entre tripulantes, passageiros, e 3 na rua, na rua onde o avião caiu. E aí começou aquela loucura toda. Naquela época, vamos falar em 30 anos atrás, você tinha televisão, rádio e jornal papel. Não tinha outra coisa. Sim. Se falava na tecnologia, alguma coisa de computador, algumas pessoas começando a ter aquele telefone da Telesp, o tijolão que todo mundo fala, e raras pessoas que tinham ainda. Então foi aquela coisa, a televisão sobrevoando 24 horas por dia, aquele lugar horroroso, porque colocaram todos os corpos enfileirados ali na rua. E um atrás de 99 ali, né? Quer dizer, aquilo foi assim de um impacto absurdo. E nós tivemos um agravante que trouxe muito dessa busca e o propósito da Abrapava. Naquela época você não tinha uma obrigação pós-acidente. A empresa aérea, ela não tinha a obrigação de dar assistência, de levar para hotel, padre, médico, tudo. Não tinha. Essa assistência, ela era voluntária do operador. Se ele entendesse que ele deveria de dar assistência, ele dava. Caramba. Se ele achasse que não, ele não dava. E eu me admiro, porque a empresa que ganhando o prêmio de empresa do ano, e nós ficamos literalmente abandonados. Isso é uma coisa que com o decorrer do tempo e com a evolução toda da Abrapava, o reconhecimento do trabalho, a gente foi tendo uma proximidade com alguns responsáveis na época em estar com as famílias ali de dentro da TAM. Eles admitem que eles erraram muito. Isso foi um erro, infelizmente. Então era um voo eminentemente masculino. Hoje você tem mais mulheres em posições de cargos, né? Mas 30 anos atrás, a maioria eram homens. E o que nos indignou mais ainda, eles eram muito jovens. As idades iam dos 20 aos 45. Meu marido tinha 45, tinha um ou outro que chegou aos 50. Então, nós ficamos em mais de 80 viúvas. Éramos aquela mulherada, todas com essa criançada pequena. Da idade do meu filho e da minha filha tinham várias. E aí você fala, caramba, como não uma assistência, né? E foi muito complicado. Só que olha a época que aconteceu o acidente. Ele aconteceu em 31 de outubro. Aí que se reconhece um Dia das Bruxas, literalmente. Um 31 de outubro. Só que logo veio Natal, Ano Novo, quer dizer, datas terríveis para quem está vivenciando.
E a gente afastada, porque como você não tinha assistência, você não tinha informações das outras famílias. Como que eu chegava? Eu não sabia nem como. Você ia pelo nome das vítimas, em jornal, para ter e começar a tentar procurar. Só que hoje você abre uma internet e acha Você todo mundo. acha tudo. Naquela época, você ia pegar o telefone, aí da casa do... Sabe assim? Era desse jeito conosco. Eles não deram suporte nenhum. Dizem que deram, mas é assim, no IML foi um caos, um horror. Em todos os lugares que você ia, você tinha grandes obstáculos, uma dificuldade absurda. E ele, depois, em entrevistas e tudo mais, ele fala, realmente eu tinha que ter dado uma atenção. Mas por quê? Com a Abrapava, como repercutiu demais, foram cobrar, né? Fala, cara, pelo amor de Deus. E aí ele foi admitindo alguns erros, né? Passado esses meses de passagem, chega no começo do ano, esse teu luto, a questão do baque em você, da tua perda e tudo mais, você vivencia nesses primeiros tempos, assim, né? Luto é pra sempre, é como você lida com ele, né? Mas ele é um luto. Só que chegou o começo do ano, começa a cair tua ficha de dizer assim, eu quero entender o que aconteceu. O que aconteceu, né? Onde que eu busco informação? Como é que é a investigação? E aí começou aquele caos, porque você compra uma passagem aérea e entra no avião. Você não se prepara para a possibilidade de um acidente aéreo. E você começou a questionar isso? Foi isso? Queria saber o que aconteceu com o avião do meu marido. Onde que eu tenho informação de investigação? E aí você começa... Aí eu comecei a localizar uma outra família, viúvas. Tudo por telefone. E uma conhecia a outra, que conhecia a outra. Aí faz uma primeira reunião com meia dúzia. Você começou a juntar essa galera. E a imprensa nos apoiava demais. Era impressionante. A gente tinha um apoio. Eles estavam muito sensibilizados com a gente. E eles percebiam uma ausência de presença da empresa aérea, né? Então, eles nos apoiavam demais. E a própria imprensa vinha, olha, eu entrevistei uma família, não sei, e dava pra gente contato. E a gente começou a ter muito apoio, né? E aí, da gente sentar e começar a conversar com a outra, todas estavam tendo as mesmas dificuldades. Que como não tinha assistência, todas queriam entender tudo isso e todas com o mesmo problema. Aí começa a chegar a informação. A imprensa chega e fala, não, Sandra, tem duas investigações. Uma é o CENIPA. Eu olhei e falei, CENIPA? O que é isso? O que é CENIPA? CENIPA é o centro. Aí começa. Ele que investiga o acidente, a aeronave, os fatores que podem ter... Tá. E tem investigação criminal. Essa é a investigação que vai atrás de responsabilidades. O CENIPA é o órgão que faz a investigação do acidente como um todo, sem enfatizar criminalmente. Ele vai falar o que aconteceu ali. O CENIPA, ele é prevenção. Então, ele faz toda uma análise do acidente, prepara recomendações de segurança no seu relatório final, para que efeito? De prevenção. Para que evite outros acidentes. Nessas circunstâncias. De repente, daquele modelo de aeronave, daquela coisa toda. E aí, foi assim que a gente foi começando a entender o que é o quê. Ah, sabia, vocês têm direito ao reta. Eu virava e falava assim, reta. O que é isso? O que é reta? Reta é o seguro de transporte aéreo, que é o obrigatório. Que te traz para o modelo DPVAT, vai. Você tem um acidente de carro, você tem um seguro obrigatório. O reta é isso. Mais uma novidade para nós. Quer dizer, tudo era novo pra gente. Absolutamente tudo. Tá, e o que é o reta? Não. Tendo atestado de óbito, fala com a seguradora que cobre, ela já providencia. Porque por ser obrigatório, ele deve ser ágil, rápido, para dar um primeiro respiro para essa família que perde o provedor, né? Na maioria dos casos eram os provedores, né, que morreram no acidente. Então a gente começou a ter informações do que é o quê. E aí você vai entendendo a complexidade de um acidente aéreo. É absurdamente complexo, né? Envolve inúmeras questões.
E aí, uma olhando para a cara da outra, o que a gente tinha? Eu já trabalhava, né? Eu era bacharel em Direito, mas eu já trabalhava. E eu fazia algumas coisas, meus filhos estavam muito pequenos, eu dava atenção com o filho, fazia minhas coisas e tal. Mas uma grande maioria dessas viúvas eram esposas de executivos, que o que elas sabiam fazer era entregar a fatura. Olha, as contas que tem para amanhã são essas. O cara tinha assistente, tinha quem cuidava. Perdem o marido, elas não sabiam nem como paga uma conta, né? Entendi. Hoje você entra no aplicativo do banco e pronto. Naquela época você tinha que ir na agência, pagar as contas. Só que elas não eram habituadas a fazer isso. Então elas ficaram literalmente perdidas, né? E a gente foi entendendo como ia ser complicado isso. Agora, questões pessoais à parte, que cada uma tem sua história e tem que se virar, família ajuda. Ah, você tem as contas daqui que eu pago para você. Todo mundo tinha lá seu suporte, que já é problemático, porque você está em impacto emocional da sua perda. É tudo muito recente. Você está com seus filhos pequenos. Então, você vai olhando aquilo e você fala assim, meu Deus, quanta complexidade. Vem ainda a encrenca toda do lado de lá, que não tinha ninguém para dizer para a gente, olha, o processo é esse agora. Agora começa uma investigação. Ninguém falava para nós. A gente não sabia de nada. E a revolta da falta de assistência, a revolta da falta de presença. Por exemplo, a imprensa nos entrevistava para alguma coisa e ela ia ouvir o lado de lá, você ouve os dois lados. Sim. Né? Chegava lá, batia. Ele era um cara de marketing, né? A TAM tinha um marketing absurdo. Estamos falando de TAM, né? Hoje não mais, né? Mas naquela época ela tinha um marketing absurdo. Não à toa ganhou o prêmio de empresa do ano. Mas ele, pessoa, eu não sei. A gente conversa muito sobre isso até hoje. Eu não sei se ele achava que nunca aconteceria com ele. Ele, o CEO da TAM, o Rolim Amaro. Comandante Rolim. Comandante Rolim. Então, é assim, eu acho que ele não achava que poderia acontecer. Então, o que ele tinha como defesa? Soberba. E você sabe que quando a pessoa tem soberba, ela te afasta, né? Porque ela tem uma postura pra cima, pesada, assim, te olha, você já fica... Então, era muito difícil. Não tinha diálogo com ele. Não tinha diálogo. Ele sempre punha alguém para falar com a gente, né? E quando a imprensa ia entrevistar, ele falava, essas viúvas querem ficar milionárias às minhas custas. Era por aí as frases dele. E para nós, o que ele ocasionava com isso? Ele dava um combustível pra gente, a gente já estava indignado. Então gerava um combustível, por exemplo, 2 meses do acidente, ele deu entrevista para Playboy. Caramba. Contando da vida dele, falando. Então, gente, isso nos agride profundamente. 2 meses, você tá em sofrimento absurdo assim. O cara vai lá, faz entrevista na Playboy, da rotina dele, da vida dele. Eu falo, gente, a troco de quê, né? Então essas coisas, um dia eu cheguei para elas e falei, gente, o negócio é o seguinte, fica uma indo querer ver a investigação criminal, ninguém dá informação. Outra vai, liga pro CENIPA e diz que é um familiar que quer informação, ninguém dá. Você está falando de 30 dias atrás. Você está falando de um órgão eminentemente militar. 30 anos atrás, né? 99,9% das pessoas no CENIPA homens, né? Na época ainda era o DAC, não era a ANAC. DAC é eminente militar. Pra gente querer entender a circunstância da tripulação, porque essa é a função, né? Também não tinha informação. Não tinha informação. E aí, essa revolta, ainda mais com as entrevistas, olhou pra cara do outro e falou, peraí, pra gente ser recebida nesses lugares, pra gente buscar informações, marcar reunião com essas pessoas, nós vamos ter que fundar uma associação. Porque aí, ela existindo de direito, você oficia os lugares para nos receber. E como a gente sensibilizava muito, a gente tinha muitos políticos sensíveis à nossa causa. Tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara de Vereadores e Brasília fora. Porque esses executivos que faleceram tinham relações entendi. com muita gente de peso que se aproximaram e presenciavam aquele absurdo. Então, começamos a ter um apoio absurdo, fundamos a Abrapava.
A Air deu uma repercussão absurda. E só que a gente entendeu que já que o Brasil não tinha nada como referência nesse sentido, que ela deveria ser brasileira. Você vê que geralmente, depois da Abrapava, fundam-se associações específicas de determinado acidente. Sim. Familiares do TAM 3054, familiares do voo Gol 190, a nossa brasileira, porque a gente entendeu que o Brasil precisava desse tipo de trabalho. E aí, foi incrível, porque a gente acabou de fundar, já começamos a receber ligação de familiares de acidentes menores, com um helicóptero, com um táxi aéreo, que não tinham. Não andava, não tinha resposta, as pessoas iam mandando pra gente, a gente via a data fazia um tempão, relatório final que não ficava pronto 2 anos depois. E aí a gente começou a agregar essas pessoas. E aí pergunto, o que a gente sabia? Nada. No dia que a gente fundou a associação, juntou todos os familiares. Havia inúmeros familiares que não eram de São Paulo, realmente. Tinha gente do Rio, de Recife, familiar de Brasília. Que a gente conversava até, mas não conhecia pessoalmente. Nesse dia, vamos fundar uma associação. Vários vieram dos seus estados. Aí que a gente conheceu pessoalmente. Tá todo mundo lá e foi tudo na boa vontade. Quem quer ser relações públicas? Era assim, porque a gente queria fundar e a gente... Quem tivesse habilidade para alguma... eu posso ser do financeiro. É o meu trabalho. E a gente foi construindo uma diretoria. Quando foi chegando vice-presidente e presidente, a coisa foi afunilando, porque a gente sabia da encrenca. Além da gente não conhecer nada, e todo mundo ali, 99% de quem estava ali não conhecia esses caminhos, né? Todos os procedimentos, estava todo mundo com boa vontade. Daí para frente, ia ser um tiro no escuro e buscando pessoas especializadas. Foi chegando vice-presidente e presidente, a coisa afunilando, mas como eu que tinha ligado para a maioria das famílias, falado da fundação da Abrapava, convidando para virem a São Paulo, consegui a casa de uma cunhada minha bem grande, que ela tinha um salão, organizamos lá a reunião. Todo mundo viu que eu era a mais articulada. Quando foi chegando no funil, uma delas falou assim, que também ficava mais comigo assim, ela virou e falou assim, não, vice-presidente eu dou conta. Eu posso até, porque a gente sabia o que vinha pela frente, né? Mas, presidente, eu não... Aí todo mundo olhou, tem que ser a Sandra. E aí todo mundo olhou, eu entendi na minha vida, naquele dia que tinha caído uma missão no meu colo, né? Eu não me furtei, porque eu falei, aqui qualquer um poderia ter sido indicado para ser presidente. Mas eu olhei para a cara de todo mundo e falei assim, gente, vocês estão sabendo que aqui ninguém sabe nada de nada. Eu até aceito ser presidente, mas a gente vai errar pra caramba, a gente vai acertar com amadurecimento, com tudo, mas vamos errar também, né? Porque a gente vai começar. E aí todo mundo, não, tá todo mundo junto, a gente apoia, vamos embora e tal, e ficamos. E aí fundamos a Abrapava, como eu falei, já começou familiares, porque a imprensa cobriu muito isso, saiu em tudo quanto é jornal, folha dupla, você abria assim, as viúvas da TAM. E a gente indignada, porque a revista Veja, todo mundo fazendo entrevista, as viúvas da TAM. E a gente falava assim, eu não sou viúva da TAM, né? Mas enfim, era um propósito. Naquela época, todas essas revistas que saíam todas, Isto É, todas elas, né? Que era o que você tinha mais. E todos os jornais, televisão, e aí repercutiu. Aí começou a ficar, o lado de lá começou a ficar incomodado, porque a repercussão era muito grande com a gente, né? E aí começamos a oficiar, a CENIPA nos recebeu, foi a primeira vez que o CENIPA recebeu familiares de vítimas. Chegaram lá umas 10 mulheres juntas, os caras, meu Deus do céu, infernizamos, né? A vida deles. Estivemos, naquela época era Ministério da Aeronáutica, não era da Defesa, que hoje é Defesa. Nos receberam todos sendo oficiados. Fomos ao DAC também, mas tudo com ofício. Tinha que pedir, né, investigação criminal para ir na delegacia, entender como estava a investigação, tudo com ofício, e começamos a entender o processo, né?
E aí começou o trabalho da Abrapava. Só que aquela coisa, com essa repercussão e muita procura, a gente começou a procurar pessoas da área da aviação mesmo, para dizer, peraí, me explica o que é isso aqui, né? Ou quando vinha um pedido de algo muito específico, eu dizia, quem entende disso? Porque a gente começou a criar uma rede e eu procurava essas pessoas e dizia assim, quem é que entende deste assunto, que poderia conversar com essa família? Então você começa a criar uma rede com pessoas, inclusive, da própria aviação. Entendi. Então todo mundo era muito sensível, né? E a coisa cresceu de um jeito tal que hoje, 29 anos depois, a gente já trabalhou seguramente mais de 300 acidentes. Nossa, Caramba! eu nem Pelo tinha noção Brasil- que tinha tanto Pelo acidente. Brasil inteiro. O Brasil tem um acidente aéreo a cada 2 dias. É mesmo? Caraca. Essa é a estatística. Um a cada 2 dias? Cada 2 dias. Mas de níveis leves. O que significa um acidente? O acidente é, caiu, tem uma vítima, às vezes sobrevivente. Por exemplo, qual é o grande índice no Brasil de acidente aéreo? Agrícola. Agrícola é demais. Pulverização em fazenda, que tem a época certa, soja e tudo, elas têm agora é uma fase de pulverização de soja. É batata, é acidente atrás de acidente. E aí tem razões inúmeras. Também humanas, tá? Piloto que às vezes acha que chá comigo, né? Piloto que às vezes eu quero acabar essa porque eu quero acabar essa pulverização porque é por trabalho, né? Porque eu quero pousar e já pegar outro. Ele quer fazer um número grande de pulverizações. E às vezes tem um descuido, às vezes já tá voando cansado. E temos também uma série de problemas com manutenção. A aviação agrícola, ela tem um aspecto, lógico que eu não vou generalizar, você tem empresas bastante sérias. Você tanto tem empresas que fornecem aviões agrícolas para pulverização, como você tem as fazendas que têm as suas próprias frotas. A gente sabe de fazenda em Mato Grosso que a fazenda tem 12 aviões. Caramba. Caraca. Assim, ó, parados. Tem gente que já contou. Eu fiquei voando 2 horas sobre a fazenda e não acabou a fazenda. São Caramba. imensas. São imensas. Soja, os caras, né? Agro, né? Assim. Só que tem um porém. E eu tenho acidentes assim, na Abrapava. Dá um problema, tá? Já estou falando, eu não estou generalizando. Mas eu estou falando numa família. Porque tudo que eu falo, sempre quando eu falo sempre pelo familiar e na visão do familiar. Eu não estou questionando como essa empresa trabalha. É lamentável. Hoje a Abrapava trabalha muito com segurança de voo. Por quê? Porque quando você começa a acompanhar uma família de acidente aéreo, você se envolve. Sim. Então a família quer entender como é que é o processo no CENIPA, a investigação. Eu consigo agendar com o chefe do CENIPA, a gente faz uma reunião online da família com o CENIPA, ele traz quem está sendo responsável pela investigação e eles numa linguagem leiga, clara, explica para a família como é todo o processo de investigação, coisa que você não conseguia. Hoje o familiar desliga ali e fala, nossa, Sandro, que isso foi esclarecedor pra gente. Você não tem. E é muito técnico, né? Sim. É uma linguagem que nem passa pela tua cabeça. Então, como você acaba se envolvendo e você vai percebendo que tiveram questões ali de segurança que você fala, meu Deus, isso não era para ter acontecido. Então, você tem os acidentes, você tem aquela mãe que me procura, que perdeu seu filho na agrícola, né? Ele era sozinho, piloto sozinho na aeronave. E aí o filho embarca, começa a pulverizar, sente um barulho estranho, pousa, fala, olha, não tá legal aqui. Eu tô achando que é tal coisa. Porque o cara é piloto, né? Então ele joga no ar. Pelo que eu senti no avião, tô achando que é tal coisa. E fala pro cara. Ele entrega o avião na fazenda e no dia seguinte ele vai voar de novo. Aí quem recebeu a aeronave falou, tá bom, nós vamos verificar, né? No dia seguinte o rapaz chega e fala assim, e ele fala, pode voar. Quando ele olha é o mesmo avião, ele fala assim, não, peraí. Pelo que eu senti, pelo que eu falei, isso não é uma coisa que vocês poderiam corrigir tão rápido assim, de eu ir embora,
voltar no dia seguinte, tá pronto. Não tá pronto. Pois ele embarcou, decolou, caiu 2 metros ali na frente e morreu. Aí você vai descobrir gambiarra em galpão de fazenda. Uhum. Porque até que providencie a peça que precisa trocar e esperar que ela chegue, opa, é época de pulverizar, não dá para esse avião ficar no chão. Uhum. Entendi. Então você encontra questões muito complexas. Sim. A agrícola é a que mais preocupa. Agora, você tem os TACAs, que é a aviação aérea, é o táxi aéreo clandestino. Você vai tendo uma série de aquele acidente famoso da noiva, a tal noiva que Do alugou o helicóptero. helicóptero. Não era para fazer aquele voo, foi clandestino. Então você vai tendo uma série de questões que hoje a Abrapava, é isso, então peraí. Aí a gente começa a procurar por áreas correlatas que são responsáveis na ANAC, ou seja, o que for. E isso precisa mudar. Uhum. Né? Vamos discutir mais sobre isso. Então você vai tornando claro o que é TACA. Eu sempre, quando dou palestra, eu recomendo, vai embarcar? Entra no site da ANAC, já vai estar de cara ali, RAB, é o Registro Aeronáutico Brasileiro. Uhum. Você chegou no aeroporto, porque a gente só consegue saber prefixo de aeronave quando você está no aeroporto. Sim. Você tem número de voo e tudo mais, mas você não tem o prefixo. Chegou no aeroporto, você vai voar num táxi aéreo. Qual é o avião? É aquele. Aí você olha, ele tem um prefixo. Você não vai levar 1 minuto. Você entra no site da ANAC, já vem ali na página RAB. E tem um espaço ali. Você olha o prefixo, coloca ele lá, sem o hífen, porque geralmente tem um hífen. Você põe tudo junto, entra. Vem a vida daquela aeronave ali. Se ele tá com uma manutenção vencida, vai aparecer. Você olha pra cara do cara e fala assim, você troca esse avião, cara. Como é que você tem coragem? Uhum. E aí as pessoas, pô, mas será mesmo? É assim? Eu falei, aconteceu comigo. E aconteceu comigo. Com você? Comigo. É mesmo? Teve um acidente em Manaus, mas Coari, aquela cidade, uma cidade de Coari, que trabalha para Petrobras. Teve um acidente lá, 19 pessoas de uma família que iam para a comemoração do patriarca, não sei para onde. Foi excesso de peso, puseram mais gente, carregaram muita coisa, o avião mal decolou. E caiu. Caiu. Aí me chamam, vou lá. A hora que eu chego em Manaus, já tinham preparado um táxi aéreo para mim. E falaram, Santos, você vai chegar lá, já tá tudo pronto para você. E eu cheguei lá e falei assim pro cara que me recebeu, que por sinal era o dono. Ele tinha lá uns quatro aviões. Eu falei, qual é o avião que nós vamos? Ele falou, é aquele. Na hora que ele falou, é aquele, eu olhei o prefixo, eu falei, posso usar seu computador? Foi a cara dele, assim, foi do meu lado. Uhum. Eu falei, posso usar seu computador um pouquinho? Ele falou, pode, lógico. Virei o computador, pus o prefixo. Quando abriu manutenção vencida. Eu olhei para ele, peguei o computador, virei. Falei, tem certeza que é nesse avião que a gente vai? Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, olha isso aqui. Ele jamais imaginou que eu saberia essa informação. Sim. Com certeza. Aí eu mostrei, ele ficou, gente, que o cara não sabia. Mas enfim, abre um buraco que eu quero sumir. Uhum. E aí gerou, né, aquela circunstância. Eu falei, o que é isso? Pelo amor de Deus, né? Troca esse avião. E por aí vai. E eu passo essa informação para todo mundo. Você previne um pouco do TACA, né? Sim. Que isso é um TACA, né? E aí e TACA também, né? É algo que é o tipo de aeronave que ela não é disponível para uso remunerado. Uhum. Ela é para uso do dono. A partir do momento que ele coloca à disposição e cobra por isso, é um TACA. É um e TACA. por aí vai. O TACA tem várias circunstâncias, né? E isso hoje cresceu muito. As pessoas falam, peraí, deixa eu anotar isso e tal. Isso. Porque você fala, é uma segurança de você chegar num lugar, tá preservando a sua vida. Se o cara não tá preocupado em preservar, você se preserva, né? Porque é a tua vida. E quem passa por uma situação como eu passei, que você sabe o que é a dimensão disso, você começa a ficar ligada com essas questões. Né? E faz questão de pulverizar. Sim. Porque você está preservando vidas. E trazendo para esse cara que é o dono uma reflexão. Putz,
Podia ter ficado sem passar por essa, né? Sem dúvida. E aí expôs o nome da empresa, expôs o cara, que não foi nada bom É lógico. e agradável para ele. Sim, Então Tudo isso é o trabalho da Abrapava hoje. sim. Né? Então, famílias todos os acidentes que você imaginar a gente trabalhou, começa com a gente. A Abrapava passou a ser uma referência que seja um acidente de maior proporção ou um agrícola com uma vítima, hoje todo mundo, a própria imprensa, né? Que seja da região ali, da rádio, lá no interiorzão do Mato Grosso, tem a rádio, alguém já sabe que existe a Abrapava e aí já até indica para a família, olha, mas vocês podem procurar uma associação que dá toda a orientação, que direitos você tem. E aí já é muito comum a gente ser procurado por familiar. E a gente gerou com esse trabalho uma forma de você trazer quem é responsável, seja na comercial, seja o que for. Você traz uma reflexão importante, né? De que a hora que acontecer, Total. Sim. não tem volta. Então a gente já trabalhou nos grandes todos, né? Inclusive Air France, a gente fez Chapecoense. Vocês fizeram Chapecoense? Todo o primeiro dia, porque a Chapecoense, o agravante na Chapecoense é que a Lamia, ela tinha um avião no chão e o do acidente. Essa era a empresa Lamia. E foi uma loucura aquele acidente, e assim que aconteceu, ainda mais aquela distância, cadê Lamia? Sumiu. Tem mais Lamia. E aí, o que a Chapecoense fez? Tomou para si as famílias e tudo. Até porque tinha todos os jogadores deles. Né? Sim. Só que ele me liga e fala assim, pelo amor de Deus, não sei nem por onde começar. E eu falo, né? Eu acho assim, uma loucura, porque depois, como tinha a imprensa do mundo inteiro lá, que ficou aquela semana inteira ali, e eu junto, e eles falando, Sandra, raramente um clube de futebol está preparado para o gerenciamento de crise. Você vê Ninho do Urubu. Aconteceu com os meninos lá, os caras não sabiam o que fazer. Aquilo pegou uma repercussão absurda. E eles não se preparam. E olha, volta e meia você tem times e times dentro de avião, né? Se deslocando para vários lugares. Ele não sabia. Você vê, eles iam para uma final, né? E ele não tinha um preparo. E se acontecer alguma coisa? Como é que nós vamos fazer? Nenhum. E eu fui para lá. Cheguei lá num momento absurdamente crítico, porque eu estava lá no segundo dia. Você já estava lá no segundo dia? Eles me ligaram no terceiro. Porque no segundo dia, quando a Chapecoense viu que estava na mão dela, e ela não sabia nem por onde começar, falaram, existe a Abrapava. Eles me ligaram, então, no terceiro dia, estou embarcando, indo para Chapecó. E foi muito complicado. Eu cheguei no aeroporto, fui pegar um táxi para ir para a sede da Chapecoense. A hora que eu entro no táxi, o rapaz fala para mim assim, ele me viu e tal, né, eu carregada de... Aí ele falou assim, eles conhecem quem mora na cidade, né? Olhou para mim e falou assim, a senhora veio por causa do acidente? Eu falei, sim, eu vou lá na Chapecoense, porque na hora que eu disse que eu estava indo para Chapecoense, né? Ele falou, a senhora veio trabalhar e tal? Eu falei, sim, vim aqui para trabalhar com eles e tal. Aí ele começou a chorar. Ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Nós conhecíamos todos os jogadores e era uma rotina. Você entrava no supermercado, encontrava com ele, fazendo compras com a esposa. Aí você ia no bar, tinha outro lá. Então eles era um convívio diário. E nós estávamos preparando a cidade para recebê-los como vitoriosos. Sim, Né, E agora a gente vai preparar a cidade para enterrar todos eles. Olha o paradoxo, né, da coisa. E ele chorava. E aí cheguei na Chapecoense, um caos absurdo, já tinha imprensa ali do... Meu Deus do céu. E como é um aeroporto recebe aviação comercial, né, voos e voos chegando, né. Bom, fiquei com eles lá, fomos fazendo o que era possível, né, dentro do possível. E o louco no gerenciamento de crise é que tudo tem que ser rápido, né.
As decisões precisam ser tomadas com muita rapidez. E quando você lida com um time que não está preparado, minha nossa, é um caos. Porque muito vai no escuro. Você precisa de uma pessoa que entenda de determinado... Quem vai falar com a imprensa? Quem é o porta-voz aqui? Né? Aí os diretores da Chapecoense, super assim, atingidos por tudo, cara, respira fundo que alguém tem que falar com a imprensa, né? Então, lógico que você tem que se preparar para isso. Gerenciamento de crise é treinar, que vai acontecer. Você só não tem o dia e a hora, Sim. mas vai acontecer. Então, você tem que estar preparado. Chegavam famílias e famílias no aeroporto, porque não tinha jogadores só de Chapecó. Mas é para lá que elas se dirigiam, elas queriam informação. Os corpos tudo na Bolívia lá, esperando para identificar, ninguém podia ir para lá. E as famílias iam para o aeroporto de Chapecó. Não tinha a menor estrutura naquele aeroporto. Um aeroporto desse tamaninho, sem um local reservado para receber família. Pegavam o carro e iam para Chapecó. Então, além de tudo, as famílias de outras cidades também iam para Chapecoense. Então, aquilo virou um caos. O que você imaginar de caos era o caos instalado. E dentro do possível, psicólogos. Psicólogo. Pô, quem que a gente... Chapecó tem alguns? Tem alguns. Não tem muitos, mas são especializados em luto, que você tem que trazer. Não adianta você trazer um cara que... eu sou voluntário, mas você é especialista no quê? Porque ele passa a ser um problema também. Sim. Se ele não é especializado, ele passa a ser um problema também. A coisa, o acidente aéreo, quando ele acontece, prepare-se. É assim, mas prioridade, treino, simulados, fazer simulados, situações reais. E aí foi. E foi aquela semana toda, né? Até as cerimônias. Uma semana depois. Então, foi uma experiência, o aeroporto totalmente despreparado. Eu sei que depois o aeroporto de Chapecó passou agora por toda uma reestruturação. Eu falava, por favor, uma sala de crise, preservada, né? Inclusive. O senhor é familiar? Entra aqui. Você tem que preservar, porque a imprensa fica em cima, todo mundo fica em cima. Você tem que preservar. O familiar está desesperado, ele quer confirmar o nome. Primeira coisa que eles querem é que confirme o nome na lista. Sim. Essa lista demora para sair. Você precisa ter certeza. A gente tem casos que vai ficando difícil, né, a identificação. Aí você chega pro familiar, vai chegando uma hora que você fala, o que ele estava vestindo? Ele estava com uma calça jeans e uma camisa polo verde. Aí tá lá o pessoal os legistas e tudo tentando, caramba, cadê essa calça jeans? Porque vai ficando às vezes difícil a fisionomia, pode ter afetado essa parte de rosto e tal. Pra vocês terem uma ideia, o acidente do meu marido, como o avião virou e explodiu, porque ele estava com muito combustível, eles estavam carbonizados. E como o avião virou, a maioria dos laudos, né, do crânio encefálico. Então, a cabeça deles, né? Como é que se identifica? Eu tive muita dificuldade. Levou 3 dias para identificar meu marido, que chegou uma hora que eu falei, 9 vezes fora todo mundo que já foi, eu acho que é ele. Acho. Ninguém tinha certeza. Naquela época, fazer um DNA era absurdo. Entendi. Então, além de tudo, você não podia cremar, porque talvez tivesse que exumar. Você não podia cremar? Por quê? Podia. Porque você poderia ter a necessidade de exumar com a dúvida de que algum corpo não era aquele que enterrou. Caramba. Nossa. Então, você não podia... E meu marido era médico e eu lembro, ele sempre falava, se me acontecer alguma coisa, eu quero ser cremado. Aí, se me acontecer alguma coisa, eu quero... E chega no dia que ele estava praticamente, que se você considerar a circunstância, já estava meio caminho, né? E eu falava, pelo amor de Deus, foi um pedido dele, não sei o que. Não pode. Então, mais revolta ainda. Né? Mais revolta ainda. Não pude fazer a vontade dele. Mas ninguém pôde, então, né? Então, toda essa complexidade envolve um acidente aéreo. Sim. Não gasta por outro. Voo e pés, você conseguiu também, trabalhei desde o primeiro momento. Você trabalhou com o acidente do voo e pés que teve agora? Desde o primeiro momento. É mesmo? Como que foi, Sandra? O acidente da Voo e Pés foi a olhos do mundo, né? Sim. Todo mundo viu esse avião despencando ali e caindo com essas 62 vítimas, né? E é interessante porque
ele acabou de acontecer, já me ligaram, assim, né? E foi muito louco isso, porque no dia do acidente da Voipés, esta que vos fala tinha tirado uns 10 dias para dar um off, porque a Abrapava faz os congressos a cada 2 anos. O congresso da Abrapava em 2024 foi em março também, sempre em março. O congresso dá um trabalho abissal. Acabou o congresso, eu falei, bom, agora eu preciso dar um off, tô exausta e tal. Só que entre trabalhos e tudo mais, eu acabei organizando a minha viagem para agosto. Tá bom. Falei, eu queria ir para Mendoza, fazer as vinícolas ali. Falei, adoro vinho, dá licença, vou tomar vinho no frio, que é agosto, um frio tremendo. Vou para Mendoza tomar vinho. Agendei todas as vinícolas, preparei todo o programa. Lá foi a Sandra. Embarquei, cheguei em Mendoza, tal, fui pro hotel. Acredite se quiser, eu abri a porta do quarto, no hotel. Eu entrei no quarto, falei, vou desfazer a mala, deixei o celular de lado. E de repente começa, plim, 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 plim. Mas era tanta frequência que eu falei... Tem uma coisa errada. Porque eu chego, a primeira coisa, meus filhos, né? Eu cheguei, beijo, mamãe, pronto. Pros dois. E boto o telefone do lado. E plim, plim, plim. Eu falei, gente, tá muito estranho. Quando eu abro, tá o avião despencando. Falei, cara, eu acabei de chegar, não é possível. Caramba. Eu não saí do hotel. Telefone não parou um único minuto. A Voipés me liga e diz assim, Sandra, a gente vai precisar de você. Eu falei, ok. A 1000 léguas de distância eu vou fazendo o que eu puder para ajudar vocês. Só que o que foi muito positivo, se é que pode se dizer, no meio disso tudo, é que na época do Voipés, do acidente, era code share com a Latam. E a Latam tem um preparo, né? Até por conta de 2 acidentes anteriores. Então ela tem um preparo em assistência às famílias, resposta à emergência, gerenciamento de crise, que é um dos modelos mais incríveis. Então a Latam entrou em ação absurdamente. Junto com a Voipés. Junto com a Voipés. Então, as famílias já passaram a ser atendidas, porque com a norma, que foi uma conquista da Abrapava, essa norma de assistência pela ANAC em 2005, que obriga a empresa aérea a cumprir uma série de regras. Acolher as famílias em local reservado, levar para hotel, padres, religiosos, psicólogos, médicos, as obrigações que a empresa tem que cumprir. E a Latam entrou em ação e já começou a agir. Levaram para hotel. Ok. Só que a Voipés, independente do aspecto de estar a Latam ali e ela, a Voipés, cumprindo tudo que ela tinha que cumprir, ela estava preocupada com a visão do familiar. Como que o familiar vai se sentir? É isso mesmo que a gente tem que fazer? Tem algo que de repente... Porque norma é norma. O lado humano é outra conversa. Sim. Então, tem algo que a gente possa fazer de forma humana para acolher bem essas pessoas? Então eles ficavam toda hora falando comigo. Eles falavam, Sandra, foi feito tal coisa agora, é isso mesmo? Você acha que a gente deve fazer alguma outra coisa? Eles iam me perguntando até, a gente pode fazer mais? Então... eu sempre falo, independente da questão que se soube pós, de uma série de questões de negligência na questão de segurança, de tudo que inclusive foram fatores para o acidente e tudo mais, enquanto assistência às famílias foi o maior exemplo que eu já vi na minha vida. Realmente é o amadurecimento de todo um trabalho, porque eu tenho um grupo de WhatsApp com as famílias. Tem um grupo que é das famílias. Naquela fase crítica, com tudo acontecendo, não teve uma reclamação. E olha, que familiar de vítima nessas horas chuta a porta, é agressivo, não quer saber e tal. Não tem. Eles se sentiram acolhidos, assistidos, e isso realmente foi todo um exemplo também de amadurecimento. Logicamente da Latam e com a Voipés, que ficou totalmente... Então, você chegava, aí fiz a minha viagem, né? Tinha horas que eu dava uma desligada, falei, não, peraí, agora deixa eu degustar meu vinho. Aí eu desligava o celular, né? Aí eu fazia a minha vinícola lá.
Quando eu voltava, tinha zilhões de recados. Eu falava para todo mundo que eu estava em viagem. E aí eu ia respondendo, sabe? Mas eu percebia que a condução do trabalho deles... Foi muito bom. Aí terminou a viagem, eu vim para São Paulo, eles estavam no hotel ainda, porque até reconhecer todos, né? Aquela coisa toda. É que no voo da Latam, o avião caiu... Da Voipés. Da Voipés. O avião caiu naquele condomínio e lá ficou. Você tinha os passageiros sentados em cada poltrona. Então você sabia quem eram os passageiros. Entendi. Porque eles ficaram intactos. Sim. Então, sentou, levou aquele tranco, né? Morreram, lógico. Mas poltrona tal, passageiro tal. E isso ajudou ao IML para reconhecer quem eram as vítimas, né? É um avião menor, então 62 vítimas. Quando foi o acidente, foi pela manhã, se não me engano. Foi, aham. Quando deu o final do dia, você tinha quem eram 62. Já tinha as pessoas, entendi. Foi mais fácil. Além de ser menor, acabou ficando mais fácil pela circunstância. Do acidente. Sim. Agora, lógico que um 3054... Porque o TAN de 2007 foi o dobro de vítimas do meu marido. Enquanto no meu marido foi 99, 3054, 199. É que você teve as 18 vítimas do prédio. Do prédio, né? Mas o total, então, explodiu também. Aham. Então você teve uma dificuldade que demorou bastante para identificar. Pra identificar. Um pouquinho de recadinhos aqui, galera. Não esquece que a gente tá aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então tem todas as informações aqui. Tem o QR Code para você fazer a sua doação, cartão de crédito, cartão de débito, Pix e Bitcoin. Se você tiver com dificuldade de escanear no QR Code, desce um pouquinho ali na descrição do vídeo, tem todas as informações também. Lembrando, toda a doação é feita direto no site do hospital, não tem terceiros, não tem mediantes, nada, é 100% feito lá. Então você pode fazer a transferência direto para o Hospital Fabiano de Cristo, tá? Tem todas as informações lá. Doa 5, 10, 15, 20 reais que vai ajudar e muito. E se você puder doar na opção doar mensalmente, né? Tem uma opção na hora que você vai doar de cartão de crédito, doar mensalmente, vai ajudar bastante aí o hospital, que a gente tá precisando dessa força, tá bom? Também queria agradecer a Hold Brasil, que está financiando aqui o nosso estúdio. Então, obrigado, Hold. Se você tiver algum problema de pessoa inadimplência, de pessoa física e pessoa jurídica, os caras são feras demais, são muito incríveis, vão poder te dar todo esse suporte na parte de inadimplência, tá bom? Sandra. Deixa eu fazer uma Vai lá. Caramba, ela tem história, ela né, Tarek? tem muita história. É. E, Sandro, eu queria fazer duas perguntas, emendar pra fazer duas perguntas. Primeiro, qual foi o acidente mais impactante pra você? Tá? E segundo, como você lida emocionalmente trabalhando querendo ou não, com só tragédia? Então, como você faz pra ter esse mental tão forte e acabar não se abalando também com as situações? Bom, vamos lá. Bom, se eu falar na base de tudo, o acidente mais impactante, com certeza, é do meu marido, né? Uhum. Ele é a razão de tudo, né? Então, com certeza é. Fora o dele, eu tive vários acidentes que me impactaram. Quando você fala, às vezes, de um acidente, por exemplo, um que me impactou, que é mais recente, é do Arcanjo, que é aquele helicóptero com os bombeiros de Minas Gerais. Ah, sim. Impactou bastante, porque eram 6 bombeiros, né? Que foram justamente para salvar alguém. E no retorno, até por uma questão de que temos que voltar hoje, quer dizer, isso é uma coisa ainda em investigação, mas deixa muito claro ali que havia uma necessidade, porque o tempo estava ruim, talvez melhor tivessem ficado, né? Não terem decolado, mas decolaram para voltar, e sem visibilidade bateram na montanha e morreram todos. Você começa a conviver com essas famílias, a gente tem um contato, e as histórias vividas ali, né? Que são bombeiros, já tem aquela coisa de ser bombeiro, que a gente guarda com a gente aquela visão de que bombeiro é herói, vai salvar vidas, e aí na volta, então, a hora que as famílias começam a contar as histórias daqueles bombeiros, você fala, caramba, né? Então, pessoas jovens, com filhos pequenos, famílias formadas, te impacta muito, né? E vários acidentes. O da Noar em Recife foi um acidente que impactou bastante. E lá foram 16 vítimas, mas eu fiquei muito próxima das famílias.
Porque eu passo a conviver muito com elas e é muito interessante a identificação das famílias. Quando elas falam, vem pra cá, e eu vou, eu já ouvi muito isso. Assim, Sandra, tá cheio de gente aqui da minha família, os amigos estão aqui para apoiar e tudo mais. Mas eles não estão tendo noção do que eu tô sentindo. Você tem. Porque como você vivenciou isso, você tem a dimensão do que eu tô sentindo agora. E isso lógico, eu falo, meus filhos falam, bom, agora dá 2 dias para a mamãe voltar ao normal, porque eu viajo, e enquanto eu estou com essas famílias, elas me drenam absurdamente. Sem dúvida. E já que eu tô lá para isso, para prestar esse apoio, dar as orientações e tudo mais. O que vocês devem fazer, que direitos vocês têm, sabe? Elas vão me perguntando tudo, desde o processo, como que faz o que o ML, quais as etapas, tudo que elas vão falando e eu vou passando, elas vão ficando cada vez, tá vendo como ela sabe? Porque ela passou por isso, então ela sabe. Então elas têm essa necessidade, e eu tô lá inteira, então eu deixo. Mas eu volto rastejando, porque eu percebo que a minha energia foi absolutamente sugada. E eu chego em casa zuretinha. E aí meus filhos até falam, pera, hoje é segunda, quarta-feira a gente volta a falar com a Lu, que ela tá se refazendo. Isso, e tem essa questão mesmo, né? Daí, inclusive, que veio a necessidade de um dos nossos... Nós vamos para o 4º livro, lançar o 4º livro agora, no congresso, inclusive. O primeiro livro é a minha história, é o dia que mudou minha vida. Então, o que foi esse dia e o que aconteceu pós-acidente, né? Como transformou as nossas vidas e tudo que aconteceu com a fundação da Abrapava e tudo mais. O segundo livro, que é esse, que eu fui percebendo que familiar de vítima, quando vai buscar informação, eu posso até orientar, mas ele diz assim, não, mas eu quero entender. Por quê? Porque só dizer que ele tem acesso à informação, como eu falei, é tudo muito técnico. Então eu parei e falei, não, tá na hora de se escrever um livro para dar orientação para familiares de vítimas numa linguagem leiga. Qualquer família, aquela mãezinha do piloto agrícola no interior do Mato Grosso, ela é humilde. Por mais que você queira usar uma linguagem com ela clara, tudo, eu sempre peço, a senhora tem um filho, a senhora tem... Porque para conversar, porque às vezes a pessoa é tão humilde que às vezes você quer explicar alguma coisa, ela tem dificuldade de entender. E aí eu escrevi um livro que é Acidente Aéreo, o que todo familiar de vítima pode e deve saber. Ele tem 32 autores. Legal. E ele foi sendo as etapas todas. Por exemplo, o acidente acontece, busca e salvamento. Então, convidei gente da área de busca e salvamento. Como é o trabalho de busca e salvamento? Segundo capítulo, IML. Convidei peritos, 3, escrever o capítulo de como é feita uma análise para você identificar uma vítima. E aí eu fui indo. É a empresa aérea, as obrigações da empresa aérea. Investigação CENIPA, o que é o CENIPA? O que é RETA? É as seguradoras. E foi indo, eu fiz uma cronologia de tudo até o final. Homenagens, memoriais e tudo mais. E eu chegava para todos esses autores que eu convidei, que são todos os feras aí das aéreas, convidei todo mundo. Falei, desce um pouquinho... Despe um pouquinho dessa sua mega, né, experiência para falar uma linguagem leiga. Você vai falar com um familiar pouco instruído, mas que tem todo o direito de entender. Aí para eles foi um desafio, né, porque eles estão muito acostumados com uma linguagem. Mas o livro hoje é uma tremenda referência. Todo lugar que a gente vai, a gente leva, inclusive, divulga, tá? Porque isso é importante. Legal. Não que você ache que você vai precisar, mas se você precisar, ele tá aí, né? O terceiro foi o das mulheres, né? Que bem nós legal. fizemos o livro das mulheres, que Mulheres, o Céu Não é o Limite. São 28 autoras das mais diversas áreas da aviação. E elas, tudo, piloto, manutenção, o que se imaginar ali, né? Engenheira, enfim. E a gente, psicólogos, enfim. E o livro está muito legal. E agora, para o próximo Congresso Abrapava, em março de 2026, a gente vai lançar dos homens. Legal.
né? Do céu ao infinito. E aí convidamos, nós temos acho que uns 30 autores, eu tô com os 3 CEOs das aéreas. Eu tenho o Brigadeiro Damasceno, né, o Comando da Aeronáutica, Todo mundo. O Amário, inclusive, Legal, o Marcos, legal. capítulo, todo chefe de CENIPA, todo mundo escrevendo livro e Que legal. vai ser lançado no Que legal, Congresso. que legal, Já que é a legal. 4ª obra, né? Parabéns, Sandra, você é uma A referência, 4ª hein, cara? obra, Que incrível, imagina. né? Que incrível. Super E aí história. você me fez 2 perguntas. Como eu lido com essa Isso. questão? Eu já falei, missão dada, você não questiona, você cumpre e acabou. Eu me envolvo muito, sou canceriana, choro até com reinauguração de açougue. Eu olho a faixa, que demais. Eu sou assim. Eu sou muito sensível, choro pra caramba. E quando eu estou com um familiar de vítima, da forma que ele me receber, ou que ele começa a contar a história deles e tudo mais, eu me acabo junto com a família. Não tem como. E eu falo, e as pessoas perguntam, né? Como você lida com essa emoção? Eu falei, cara, se você não tem emoção no que você faz, você tá no lugar errado. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, aquilo te emociona, tuas conquistas, né? O que você faz. Eu falo, cara, lógico que eu vou me emocionar. Porque tá nesse contexto do meu trabalho. O dia que eu não me emocionar mais, eu não tenho mais nada para fazer ali, né? Então me emociono sim. Só que, lógico, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com essas emoções, né? Aí volta para casa, procure fazer coisas que você gosta, né? E sai um pouco, né? Mas é complicado. É desafiador, né? Principalmente quando é um acidente maior, é muita gente envolvida. É o que a gente sempre fala. Um acidente aéreo, uma vítima de acidente aéreo impacta de 5 a 20 pessoas. De imediato. De imediato. Os familiares mais próximos, você já está falando. A vítima, aí ela tem pai, mãe, ela tem 2 irmãos, ela tem filho, ela tem... Você já está falando aí, brincando, 8, 9 pessoas. Aí você tem os familiares, primos. Né? Aí você tem quem trabalha com você, seus amigos de trabalho. Aí você tem os teus amigos. Você está brincando, você está atingindo de cara 20 pessoas, no mínimo. No mínimo. E é o que a gente fala. Confirmou o acidente, esses 20 querem informações, Sim. né? E você passa a se envolver com todo mundo, né? Ô, Sandra, me tira uma dúvida assim, por exemplo, a pessoa, ocorre o acidente aéreo, por exemplo, ela, como você disse, era provedora no seu caso. Como que funcionava em relação às famílias que, poxa, tinham aquele sustento daquela pessoa e aí acaba do dia pra noite perdendo? Como que... O que faz, né, nesse caso? O que a gente acompanha e presencia, e isso em algumas circunstâncias com acidentes de aviação menor, de menor proporção, né, ainda acontece. Então é assim, confirmou o acidente? Confirmou. Se esse familiar me procura, eu digo, olha, no primeiro... Vamos de novo no agrícola. Eu era o arrimo. Meu filho me sustentava, né? Então eu falo assim, então a senhora vai lá agora, procura saber para mim qual é o prefixo desse avião. Hoje a Abrapava tem uma relação muito boa com as seguradoras de aeronáutico. Ela está totalmente perdida, ela só precisa do atestado de óbito para solicitar. Seguro reta, ele já o termo diz, ele é obrigatório, ele é para ser rápido, né? E aí você fala, me dá o prefixo. Lá vai ela, me volta, ou ela põe alguém para falar comigo, me passa o prefixo. Eu chego nas seguradoras e falo, quem está com essa pólice? Então, vamos supor, a Mafre. Ela fala, esse avião está conosco. Então, olha, o familiar me procurou, eu já vou dar informação, por favor, tá? Talvez eles procurem vocês, e eu faço esse elo de uma informação que ela nem imaginava que ela teria. Hoje, a média de valor de um seguro reta, que é obrigatório, está por volta de R$100 mil. Muito pouco. Uma coisa que a gente também conseguiu mudar. Por quê? Porque acreditem se quiser. Até 2009, mudou em 2009, porque já fazia 2 anos que a gente estava brigando. Assim que aconteceu o TAM 3054 2007, até
Até essa data, já tinha passado o Gol 907, ou 3054, até essa data, em 2007, era R$14 mil. R$14.000 por pessoa. Por quê? Porque a OTN caiu... O que é a OTN? A OTN era Obrigações do Tesouro Nacional. Ah, ok. Era uma referência que caiu de uso em 95. Todo mundo quietinho, as seguradoras quietinhas, todo mundo quietinho, e o seguro aeronáutico, o Reta ficou nisso. E parou, porque ela parou. Aí acontece o acidente do meu marido. Olha, você tem direito a R$14 mil. Eu, meu marido era um médico cardiologista com um cargo na empresa de gerente médico de multinacional e não sei o que, nos proporcionava uma vida confortável, tudo. Eu agora, assim, para me dar uma força, aí metade tem que ficar por conta dos filhos menores, fica em juízo. Caramba, eles davam no total R$7 mil. 7 mil. E 7 mil para meus filhos na maioridade. Nossa. Acredite se quiser. Era assim. E aí eu falei, cara, isso é inacreditável. Aí vem nosso querido, a empresa Aerotam, depois de um tempo, e resolve fazer uma proposta para nós. De acordo. E chega pra gente e diz assim: eu vou fazer uma proposta para vocês de R$144 mil. Acordo do acidente, não é reta, não é nada, acordo. Tá? Reparação, indenização. Nós começamos a rir. Aí ele dizia: ué, vocês estão reclamando, eu tô dando 10 vezes mais que a lei manda. Eu tô sendo bonzinho. Ou seja, o combustível pra gente ficar só aumentava, né? Lógico que ninguém aceitou. Aí começa a colocar advogado na história e tudo mais. E aí, em 2007, quando aconteceu o 2006, 2006. Né? Já era o mesmo valor. Aí todo mundo... Só que em 2006 já quase não tiveram essa questão de metade para os menores. Mas era 14 mil. Pior, 10 anos depois do acidente do meu marido. Ainda 14. Aí eu falei assim, não, gente, a gente tem que dar um jeito, não pode ser. Aí vai, em 10 meses acontece o 3054. Aí eu falei, chega. Peguei, procurei o Ministério Público Federal. Catei tudo que eu tinha de informação de outros países, porque é o seguinte, são 120 mil euros nos Estados Unidos, um seguro reta. Dólares, 120 mil dólares. Na Europa, são 130 mil euros. E nós tínhamos 14 mil reais. 14 mil reais. Aí peguei todas essas informações, entrei MPF adentro, falei, tá tudo aqui, ó. Não tem mais a menor condição desse seguro permanente. Aí compraram nossa briga absurdamente. A ANAC, todo mundo, as aéreas. Não, porque nós não temos a menor condição de... Começaram a berrar, que fala, como assim? Porque ela quis... Nós pegamos um contador fiscal para atualizar aquele, desde 95. 14 mil. Desde 95. Se fosse hoje, 2007, quanto seria? Em 2007 seria 137 mil reais. Caramba. Aí nós entramos com esse valor. As aéreas, porque você está falando por assento, né? Então as apólices iam dar um pulo. E aí ficaram desesperados, discute, vai e volta e acontece. Conseguimos, em 2009, entrou em vigor 49 mil reais. Tá, não é 14. Só que com ajuste pelo IPCA. Então, todo mês, hoje nós temos 100 mil reais. Entendi. Não é, e também já não seria mais o 137, já aumentou. Mas você tem hoje 100 mil reais. A ação continua, a gente não desistiu ainda. E aí, o que acontece? Você dá para esse familiar 100 mil reais, que ele começa. Ele tem que contratar advogado, você tem que entrar com o inventário em 30 dias. Você tem uma série de questões. Ela perde o provedor, ela tem que correr para fazer esse. Agora, as empresas, por exemplo, a empresa do meu marido,
me proporcionou um valor. Eles tinham um seguro de vida do meu marido. Legal. Então entrou esse seguro de vida. A empresa, porque ele viajava muito e tudo, aquilo me ajudou demais. A nossa casa era a nossa casa, não era aluguel, nem estava em financiamento. Só que o que a gente encontrou de casos? As viúvas, como é que eu vou pagar o financiamento da casa? Como é que eu vou... Então você viu viúva, e não só no nosso caso. Você ouve nos acidentes de modo geral. A viúva tem que devolver o imóvel, fazer um negócio para ir para um lugar mais menor, mas sim. Aí você também encontra pessoas que têm o imóvel, mas diante da dificuldade que vai, conforme como demorar o processo, chega uma hora que não dá conta. Aí ela tem que vender o seu imóvel para ir morar num outro lugar, vai viver de aluguel. Você vai encontrando circunstâncias, você tem uma forma que a gente chama de tutela antecipada. Se a viúva pega um advogado que prepara uma conta do emergencial, isso é escola, isso é o plano médico, isso só do que for realmente, você tem que pôr ali, isso é para comer. Isso essencial. Você entra com essa ação, o juiz obriga que a empresa que está sendo responsável pelo acidente, ela, todo mês, ela deposite esse valor emergencial para a viúva. Tá? Então ela vai tendo esse valor pelo menos enquanto está durando o processo para indenização. E aí, isso, atentando que isso é um adiantamento. A hora que for fazer o acordo, vai ser descontado que adiantou. Caramba. Aí você tem realmente... E outra, esse reta, que é o seguro obrigatório, 100 mil, cai na conta no final. O reta, ele é um seguro obrigatório que tem que pagar, mas ele vai ser descontado no final. Entendi. Então é complicado isso. A melhor coisa, lógico, é a família já ter um respaldo financeiro ali para dar uma segurada. Mas imagina, a grande maioria não tem essa condição. Então você pega família com o pai tendo que voltar a trabalhar, às vezes até pessoas com mais idade, por conta de que os netos ficaram sob a guarda dele, pai e mãe morrem em acidente, esses avós têm que assumir. Como é que ele vai sustentar essas crianças? Então você começa a ter, lógico que depois, não tem o que discutir, né? Acidente aéreo é responsabilidade objetiva, não precisa provar nada. Tá lá o seguro, tem que pagar e acabou. Não há o que questionar, culpa nem nada. Paga e pronto. Não tem o que provar. Só que você tem inúmeros casos. Eu já tive caso de acidente que a hora que eu fui pesquisar com a seguradora o tal prefixo, quando a seguradora volta para mim e diz assim: Sandra, ele não estava pagando o seguro. Putz, estava sem seguro. Não tem conversa, nem reta é pago. E aí aquela família fica ao relento, porque o proprietário do avião, para quem essa pessoa trabalhava, não estava pagando o seguro. Está inadimplente, Sandra. Eu falei, mas como é que eu vou agora chegar para essa mãe e dizer que não vai ter nem o reta, porque o dono do avião não estava pagando o seguro? Além de toda a tragédia, né, tem que dizer para ela que ela não vai ter aquele respaldo. Aí essas pessoas têm um problema muito sério. Porque se não tem nem pro reta, porque ele não estava pagando, não vai ter para indenização. Como é que essa família se vira agora? Aí vem aquelas coisas, né? De família que tem que se unir para se ajudar e aquela coisa toda. Olha, é muito complexo, porque o acidente, aliás, todo acidente, ele é inesperado. Ele pega, seja ele de trânsito, de trem, não importa, né? Ele é algo inesperado, de impacto. Se você não tem uma estrutura, você vai passar por inúmeros perrengues e situações extremamente complexas também. Só que hoje o Brasil, ele tem uma conta, né? Hoje o Brasil é assim. Você hoje tem a idade da vítima, o que ela é, que cargo ela tem, qual o salário que ela tem, quantos dependentes ela tem,
menores, inclusive. Vai sendo feita uma conta. Hoje, os escritórios especializados, a hora que o familiar senta, isso aconteceu muito naquele... Não sei se vocês assistiram um filme das Torres Gêmeas. Sim, Né? Que o escritório pega os casos todos. Ele senta na frente da família e fala: seu marido, você vê muito essa cena lá. No Brasil é assim. Ele tinha que idade? Qual o salário dele? Hoje, os escritórios especializados, esse advogado pode olhar para essa família e dizer assim: olha, pela idade dele, ele ia trabalhar até os 75, ele estava com 40, o salário dele é esse, 2 filhos menores. Ele olha para a família e diz assim: olha, pela conta aqui, você vai ter uma indenização de X. Já dá hoje para você dar uma previsão. E não demora mais hoje em dia. Porque hoje, como já tem um cálculo, você já se baseia pelos casos semelhantes e você já tem condições de... Aí não tem dúvida, toda seguradora quer resolver logo. A empresa aérea quer resolver logo. Sim. Ela quer tirar o assunto da frente. Então logo as famílias são procuradas pela seguradora com propostas de acordo, né? E aí vai da família aceitar ou não. Hoje em dia é difícil ir para a justiça, abrir processo, porque hoje existe esse cálculo. Inclusive, muitas vezes eu falo: olha, pensa bem, que é capaz de você ficar anos na justiça, sem receber, achando que é pouco. Depois esse juiz vai se basear pelas outras decisões. Ele vai falar: hoje já é jurisprudência, o valor está entre isso e isso mesmo. E aí o juiz vai dizer para você que já tem uma média e ele não vai aceitar a sua. Além de tudo, você é capaz de perder a causa. E é mais um desgaste emocionalmente e tudo. Então, eu sempre recomendo, reflete bem, porque hoje eles têm uma média. E não vai fugir muito disso. Então, graças a gente vai orientando, né? A gente vai orientando. Hoje a gente tem esses escritórios que são sérios, porque... Tem também os errados, né? Porque acidente aéreo abre um olho, né? Sim. Para essa área, porque são indenizações consideradas de um valor considerável. E mais... É uma área muito específica, você precisa entender desse assunto. É uma área do direito totalmente diferenciada, porque você está lidando, acidente aéreo não é toda hora, né? Então você precisa conhecer, precisa entender de investigação de acidente, precisa entender tudo. Aí vem aquele, às vezes eu converso com um familiar: ah, não, meu primo é advogado. Ok, mas o seu primo é advogado com especialização em que área? Ah, ele é tributário. Meu amigo, deixa eu explicar. Lógico que é teu. Ele pode até acompanhar o advogado que é especialista. Mas precisa de alguém que entende de acidente aéreo. Sim. Mas aí abre o olho, porque isso chama atenção. O cara vai ficar em projeção, né? É advogado que representa a família do acidente e da Voipes, por exemplo. Então isso arregala um olhão. O cara acaba tendo notam muito ele, é tudo que ele quer. E no fim a gente já viu vários casos de má condução do processo e a família perde. Então tem que tomar um cuidado enorme. E a Abrapava hoje tem. Quem são os escritórios sérios, porque além de tudo tem que ser sério. Eles já sabem, como eu falo, as seguradoras hoje já sabem. Pega essa família no colo. E eles mudaram muito. Eles tinham aquela linguagem do segurador. Ele senta na tua frente frio, fala: tem um papel, olha. Familiar de vítima senta ali, chora, se descabra, principalmente quem perde filho. Sem dúvida. Eu já tive casal que o marido liga e fala assim: amanhã a nossa reunião, ela não quer ir de jeito nenhum, a gente precisa acabar com isso. Eu vou sentar lá, eu sei, é meu filho, mas a gente tem que fazer a nossa vida andar. Eles chamaram para uma reunião, minha mulher não quer ir. Aí você escuta ela falando: como que eu vou sentar numa mesa e vão dar um valor, dizer que meu filho vale isso? Meu filho não tem preço. E é verdade, é muito duro, né? Ainda chega o segurador frio, né? Aquele cara calculista. Eu já falei: vocês mudem totalmente. Vocês vão receber essa família. Se ela pedir um tempo e precisar chorar, vocês vão entender. Traz água, traz lencinho, acolhe. Porque não tem como. O impacto é absurdo, assim. Né? E eu escutava às vezes pessoas reclamando: pô, os caras, sentamos lá, mostrou um papel, o cara foi super frio com a gente, quis resolver em 5 minutos. Eu falo: gente, 1 hora para cada família no mínimo. Pergunta do filho, o que ele representa, deixa eles chorarem, porque vai ser até mais fácil
depois. Porque o familiar vai falar, nossa, como o senhor foi Gentil. sensível, gentil, assim é mais fácil, entendeu? Quando você já começa mal, com aquela frieza, a família já toma Sim. fala, não quero conversa com esse cara. Sim. Então você vai aprendendo todas as etapas. As etapas. Sandra, a gente tá chegando no final do nosso papo. Eu só queria fazer uma última pergunta, assim. Eu tô tentando formular na minha cabeça como te perguntar isso, mas, por exemplo, eu interpreto que o seu marido ele foi um anjo. Porque se não fosse esse acidente, sim. você não ajudaria 300 acidentes, pelo menos. Em número de famílias, o pessoal fala, mas você tem noção de pessoas? Eu falei, não, um acidente tem 200, o outro é 1. Em número de famílias, eu não tenho ideia. É doido, assim, como que você vê isso, né? Porque foi um sacrifício, teve um acidente e eu acho isso muito incrível de você, que muitas pessoas iam ficar desoladas, em número, nunca ia se reerguer, e você, além de se reerguer, você criou uma associação e tá salvando aí, ajudando inúmeras pessoas. Então, parabéns por essa trajetória incrível, assim. E eu queria entender como que foi isso pra você, assim. Poxa, de um acidente das cinzas, você se reerguer e ajudar tanta gente, assim. Qual que é a mensagem que você passa? Então, com o tempo, eu fui tentando entender o porquê né? Porque não dá pra... É uma coisa que aconteceu. Quando eu me vi, estava acontecendo. E eu falei, mas por que eu, né? Eu entendo que... É o que você falou. Para além do impacto do acidente... Hoje, no amadurecimento de entender o porquê de tudo e de como minha vida mudou, passa a régua, gente. Começou outra vida, né? E aí eu tentando entender, o que eu consigo entender é o seguinte. Esse acidente, pode parecer até meio frio falar, ele tinha um propósito. O que vinha depois do acidente... Estava ali escrito, os árabes, que o marido era árabe, né? E Maktub, né? Estava escrito, né? E então, nunca tive tanta certeza do Maktub como com essa minha história. Porque havia um propósito. Isso ia gerar um movimento, que ia gerar um trabalho para ajudar outras pessoas. É muito interessante. Esses dias eu estive conversando com a Mariana Niro. A Mariana Niro é aquela que perdeu as 10 pessoas da família dela no acidente de Gramado. Nossa. Aquele acidente de Gramado no fim do ano. Eu converso com ela desde o primeiro dia, já estive na casa dela. E a Mariana Niro perdeu mãe, as 2 irmãs, 5 sobrinhos, os cunhados, 10 pessoas. 10 pessoas. Ficou ela. Ela tem um filho, ficou ela. Ela esperando em véspera de Natal a família chegar. E aí eles saem de Gramado, naquela condição absurda. E o acidente acontece, ela está aqui em São Paulo, porque ela mora em Miami. Ela está em São Paulo para passar o Natal com a família. E ela começa a estranhar, que não consegue falar com eles no celular. E aí alguém liga, que era da família do marido, que era o piloto, e fala onde você tá, começa a perguntar para ela onde ela tá, porque tinha que dar notícia, queria saber. E ela estava dentro da casa da mãe dela, esperando a mãe chegar, porque iam todos passar o Natal juntos. Ela falou, tô em casa com meu filho, não sei o quê. Ela pegou e falou, teve um problema. Só que ela falou assim, ela deu uma entrevista agora, recentemente, com a Mariana Kupfer. E ela conta como foi. E ela tá lá, e essa cunhada, né, que é irmã do piloto, fala pra ela, deu um problema no avião, todos morreram. Assim, todos morreram. Ela desaba. Peraí, deixa essa informação entrar, porque até pra você ouvir é difícil, né? Como todos morreram? Liga a TV, as TVs mostrando, né? Ela perdeu as 10 pessoas. E a Mariana, ela fala assim, quando que você, na sua vida, já perder um é complicado. Quando você perde um num acidente, que dirá 10. Os 10 de uma vez. Ela vai vir eu convidei, ela vem no congresso. Ah, legal. Ela vai trazer toda essa história. Ela falou, faço questão de falar. Porque o tempo estava dizendo, não decolhe. E ela comenta que o cunhado dela
Ele tinha muita segurança no que ele fazia, e, enfim. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. E numa dessa, né? Teve um acidente. Teve um acidente. E você tá fazendo um congresso, é isso? Isso. O que é esse congresso? Como que tá rolando? Por que tá... A Abrapava, até por conta dessa evolução, a Abrapava resolveu fazer congressos para trazer pessoas, para a gente discutir tudo o que envolve não só um acidente aéreo, mas segurança de voo. Uhum. Porque hoje a gente está mesmo trabalhando muito. Só que a gente entendeu de fazer um congresso de assistência a familiares de vítimas em eventos traumáticos. Porque com a evolução do trabalho da Abrapava, nós fomos chamados pela Vale para trabalhar em Brumadinho. Ah, caramba! Porque o que acontece? São tragédias distintas, mas o que o familiar precisa depois de perder alguém é muito semelhante. Sim. Você quer ser acolhido, você quer ser você quer atendimento, você quer assistência. Sim. Então, por ser semelhante, a gente começou a trabalhar em outras causas, sabe? Que são eventos em massa. E aí eu falei, estava na hora da gente trazer essas pessoas e fazer discussões. Então nós fizemos o primeiro em 2022, o segundo em 2024 e vamos ter agora em março de 26. 2026. São 24 painéis em 2 dias. Infelizmente todo mundo sempre me mata, porque você tem que escolher a sala que você vai assistir. Porque ficam 3 salas simultâneas. Então a gente vai ter a assistência às famílias, a gente vai ter busca e salvamento, aeromédico, a gente vai ter gestão de crise em aeroportos, a gente vai ter a ANAC, a gente vai ter CENIPA, investigação criminal. Eu estou trazendo assim, sabe, o que você imaginar de temas, a gente traz e a gente coloca especialistas. Então nós vamos ter 3 palestrantes em cada painel e o moderador. E são pessoas que já trabalharam em situações... Vamos trazer SAMU, Polícia Militar, como Águia. Todo esse pessoal vem trazer as experiências de como é atuar em situações críticas. Estamos trazendo pessoas que atuaram em Porto Alegre, em todas as questões. Legal. Convidei o governador Eduardo Leite, tá para confirmar. Convidei o governador Tarcísio, porque o Tarcísio, ele foi essencial, assim... Teve uma iniciativa importantíssima no acidente da Voipés, ele foi para o local e ele sempre esteve... ele fica sabendo, ele já coloca equipes para ajudar, ele tem uma sensibilidade que eu acho importante ele trazer, como ele atuou ajudando Porto Alegre também. Legal. E a gente quer essas pessoas, e o Eduardo Leite para trazer toda essa experiência que eles vivenciaram lá. Estou trazendo defesa civil, vai ser fantástico. Que legal. Né? Então seria super bacana. 3 CEOs, né, da Gol, Azul e Latam. E essa vez ainda temos Embraer. CEO da Embraer também. Embraer já confirmou também. Que legal, parabéns. Vai estar lá conosco, que o legal. senhor Embraer também, primeira vez. Primeira vez? Yes. Os outros seja sempre vem. É isso. Na hora, eles tô lá. E dessa vez eu falei, deixa eu convidar, né? Porque a Embraer, cara, é uma baita referência, né? Total. Vamos falar de segurança, poxa. Estão vendendo aí mais, sei lá, acho que mais 100 aviões para Latam, né? Eu falei, caramba, segurança é tudo, né? Convidei e ela, não, aceito sim, eu vou. Então eu falei, nossa, vai ser muito bacana. Parabéns, a gente vai ter um pessoal bem bacana. Legal. Bem bacana. Ó, tem todas as informações do congresso aqui na descrição, tem tudo. Se você quiser participar, tem o link, vai direto lá para a Abrapava com todas as informações. Para você quiser comprar o ingresso, né, Sandra? Quiser participar. Já estão abertas as inscrições. Nós vamos ter na véspera, no dia 17, nós vamos ter 2 cursos pré-congresso. Tá bom. Um dele é com o Davi Branco, que o cara é o maior nome aí. Total. Em segurança de voo. E ele vai trazer justamente o poder de decisão do piloto. Legal. Quando ele deve dizer não, tá bom, o seu proprietário que está lá fazendo pressão para ir. E uma série de questões do poder de decisão de piloto. E à tarde nós vamos ter um curso de gerenciamento de crise mesmo. Legal. Como as empresas se preparam para gerenciar crise. E aí não é só aviação. Por exemplo, a empresa do meu marido, um laboratório farmacêutico. Com a perda do meu marido, ele tinha uma equipe de 8, ninguém mais conseguia trabalhar. O quanto gera a perda de profissionais dentro de uma empresa, os impactos, como gerenciar essa crise. Você perde CEOs em acidente, então como lidar com esse momento crítico, né?
Então a gente vai ter assim, esse curso do dia, são 2 cursos pré-congresso. Tá tudo no site. Tem todas as informações na Todas, descrição aqui para todas. vocês, se tiver interesse. Espero Ajuda lá que todos os caras são lá. sensacionais. Se Deus Obrigado, quiser. Sandra, a gente tem que fazer um 2, hein? Nossa um episódio Senhora. 2. Você tem muita história, Sandra. Muita história. Caramba, parabéns. Muita história. Que orgulho, parabéns mesmo. parabéns. De coração, você tem uma É, trajetória História incrível. Sensacional. Total, né? O que me chama muita atenção é isso. A gente conversa com as outras pessoas, assim, a pessoa fica anos pra conseguir se reerguer, anos pra conseguir. E você, além de conseguir se reerguer, você ajuda tantas pessoas. Então, parabéns pela sua trajetória. Incrível, sensacional, cara. Vambora, vamos Isso em frente. aí. Vamos em frente. Galera, não esquece que a gente tá aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, tem todas as informações aqui. Faça sua doação, 5, 10, 15, 20 reais. Vai ajudar e muito o hospital. Compartilhe esse papo com os amigos e com a família. E também tem na descrição do vídeo as informações da Abrapava ali para esse congresso que vai ser incrível. Aí nos ajude aí na divulgação. Compartilhe esse vídeo com família, com os amigos, com todo esse pessoal aí, pra gente alcançar o maior número de pessoas. Valeu, muito obrigado por esse episódio. Se Deus quiser, vai ter muitos outros aí pra gente Isso. compartilhar, né, Taricão? Obrigado, viu, Sandra? Muito Yes. obrigado por parar seu tempo pra contar essa Imagina, história. é um prazer, Sensacional. é um E prazer. essa história de superação. Total. Obrigada a vocês pelo convite. Parabéns. Valeu, Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus. Valeu. Valeu.